né, de agradecer a nossa comissão de reforma do Estatuto pelo trabalho realizado, cujo resultado foi aprovado hoje. Gostaria que a doutora Lucila ficasse em pé? Doutora Lucila, ela é relatora do nosso novo estatuto. Agradecemos de público o seu empenho de termos um novo estatuto na nossa igreja. Deus te abençoe. Viu? Amém. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias, portanto, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu quero ler o versículo de número 29, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Mateus 26, 29. Jesus diz: Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Eu quero, nesta manhã, meditar sobre o dia do vinho novo. Jesus instituiu a ceia do Senhor, uma festa de Páscoa. E quando ele institui a ceia, obviamente, ele faz referência ao que aconteceu há pelo menos 2.000 anos, 1.600, 1.700 anos atrás, da época de Jesus, claro. E lá, em Êxodo capítulo 12, nós aprendemos que Jesus libertou o povo de Israel com grande poder. As 10 pragas se abateram sobre o Egito e Israel saiu do Egito debaixo da mão poderosa do Senhor e encontrou a sua liberdade. E na noite da libertação, então o Senhor instituiu a Páscoa, onde um cordeiro ou cordeiros foram sacrificados e o sangue desses cordeiros foram pintados nas portas e janelas das casas dos hebreus. E agora a Páscoa, desde então a Páscoa, houve alguns lapsos, mas a Páscoa foi sendo comemorada pelo povo de Israel até chegarmos no primeiro século. E aqui Jesus então aproveita esse momento, o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, diz aqui o versículo de número 17. E ali então estão reunidos para celebrar a Páscoa, Jesus e os seus discípulos, para lembrar-se daquela libertação, mas Jesus também estava anunciando uma nova libertação, completa libertação, perfeita libertação, não mais pelo sangue de cordeiros, mas pelo seu sangue. E aí então ele institui a ceia do Senhor. Ele coloca ali diante dos discípulos o pão que vai representar o seu corpo, a taça, o cálice do vinho que vai representar o seu sangue derramado para perdão dos pecados. E ele faz a referência então ao passado, traz para o presente e institui a ceia do Senhor. Mas estava ele também se preparando para o seu sacrifício. Não era apenas um ritual, não era apenas um discurso, mas ele estava se preparando para o seu próprio sacrifício. Ele estava apontando para si mesmo. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele estava apontando para si, embora os seus discípulos talvez estivessem muito confusos sobre o que estavam ouvindo. Mas, ao final desta celebração, quase ao final, ele faz essa declaração apontando para o futuro. Não um futuro que dizia respeito ao seu sacrifício na cruz, mas um futuro que não tem data. Eu lhes digo que, ou seja, ele afirmou aos discípulos, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, deste vinho, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Eu fiquei imaginando acerca desse dia do vinho novo. Que dia é esse? Que dia tão almejado tem que ser esse em nossos corações? Eu fiquei passeando com a minha imaginação sobre esse grande dia, o dia do vinho novo, onde estaremos todos nós juntos, na grande Jerusalém celestial.
Eu falo grande, irmãos, porque será grande mesmo. A cidade de Jerusalém será grandiosa. Se você quiser conferir, abra lá em Apocalipse 21, e você verá o tamanho dessa cidade. Eu vou ler a partir do versículo 16, Apocalipse 21, 16. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Tinha, prestem atenção, 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. 2.200 quilômetros de comprimento, altura e largura. Quer dizer que se eu chegar na esquina dessa cidade e tentar olhar para toda a sua extensão, os meus olhos, a minha visão se perderá, né? Porque eu não vou conseguir divisar onde termina. E se eu elevar os meus olhos, também não conseguirei ver onde termina a cidade. 2.200 quilômetros de altura, comprimento e largura. Uma cidade grandiosa. Nessa cidade há um rio, o rio da vida, que sai do trono de Deus. E nessa cidade nós vamos verificar o capítulo 22 de Apocalipse, depois você pode conferir. Nós vamos ver novamente a árvore da vida. Ou seja, a árvore da vida aparece em Gênesis e vai também aparecer em Apocalipse. As nações, todos aqueles que se renderam ao Cordeiro de Deus, estarão ali transitando nessa cidade grandiosa. E não haverá apenas essa cidade. O texto diz que as pessoas virão e entrarão por essas portas, trazendo então a sua honra ao Deus ali entronizado. Ou seja, haverá outros lugares na eternidade. Haverá lugares que serão explorados por nós. Um mundo infinito. Poderemos então, de fato, fazer aquilo que Adão e Eva não fizeram, de fato dominarem a criação, porque será uma nova criação. Porque a palavra de Deus nos diz que seremos co-herdeiros com Cristo e reinaremos com Ele. Vamos reinar sobre o quê? Sobre a nova criação. Será tudo novo. Tudo novo. Nós olharemos para os horizontes sem fim. Beleza sem fim. Sairemos de Jerusalém celestial e poderemos explorar o que nós quisermos explorar. Voltaremos para Jerusalém celestial para apresentarmos ao Deus entronizado tudo que nós descobrirmos, porque o conhecimento não se findará. Estaremos andando, Ana, nas ruas de ouro, mas também nos mundos afora. Descobriremos novas coisas. E mais, e mais. O pastor vai estar lá. Seu pai estará lá. Os nossos entes queridos estarão lá. Teremos a alegria de participar de uma eternidade sem choro, sem lágrima, sem conflitos. Estaremos diante do nosso Rei, aprendendo e aprendendo e aprendendo, porque Ele é infinito. Sempre haveremos de aprender dEle e sobre Ele. Nunca terminará, nunca findará. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Então a luz emanará da cidade de Jerusalém para toda a nova criação. Toda a nova criação. E eu fico pensando no dia do vinho novo. Como será isso? Essa cidade extraordinária, penso eu,
imagino eu, deverá conter uma mesa enorme, quilométrica, onde nosso rei e todos aqueles que o seguem haverão de se assentar para tomar esse vinho novo. Nós já vemos nas Escrituras algumas pistas sobre isso. O profeta Isaías, ele, no seu capítulo 25, versículo 6, ele descreve o seguinte: neste monte, o Senhor dos exércitos, o monte Sião, o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos. Então veja, não era para aquela época, é para uma época futura. A cortina que cobre todas as nações destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. É uma grande festa, é um grande banquete. Não sei quantos gostam de festa aqui. Jesus amava festas aqui. Ele era chamado de beberrão, comilão, porque só ia para festas. O nosso Deus é um Deus alegre. É um Deus que gosta de festejar, que gosta de fazer piadas. Sabe disso? Ele olha para Tiago e João e diz: vocês são Boanerges. Significa, vocês são filhos do trovão. Não é uma piada. Que eram pessoas estouradas, né? Acho que vocês não conhecem ninguém estourado, né? Então não dá para, né? Mas estourado, né? Filho do trovão, é só estourar, está explodindo. Vocês são Boanerges, disse Jesus a João e Tiago. O céu é um lugar alegre, feliz. Vai ser um lugar de descobertas e novas descobertas. Vai ser um lugar onde nós estaremos andando todos juntos mais uma vez. Aqueles que se anteciparam a nós estarão conosco. Haverá sorriso por toda parte. E haverá esse vinho novo. Mateus 22, 2, quando Jesus propõe uma parábola, ele diz que o reino dos céus é como um grande banquete. Veja só. O reino dos céus. Versículo 2. Versículo 2. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. O rei que prepara um banquete para o casamento do seu filho. Já imaginou? Pensa aí, um casamento assim, né? Do século. Né? Um casamento real. Deus preparou o casamento de Jesus e a sua igreja. Então vai ser uma festa extraordinária. Uma mesa onde teremos companhias ilustres. Mateus capítulo 8. Veja só, hoje já nos alegramos de estarmos reunidos aqui, mas imagine você numa ceia do Senhor, onde, capítulo 8 de Mateus, versículo 11, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, no reino dos céus. Né? Jacó, me passa o sal, por favor. Isaque, me passa o guardanapo, por favor. Você imaginou isso? E alguém dirá, mas nós nos reconheceremos nos céus? Claro que sim. É claro que sim. Se Abraão, Isaque e Jacó são chamados pelos seus nomes, então eles sabem quem são eles. Eles conhecem suas histórias. E nós nos reconheceremos e nos alegraremos com isso.
será uma grande festa. Será uma grande festa onde todos estaremos reunidos, bebendo com Cristo Jesus o vinho novo da nova criação. E esta é, portanto, a palavra de Jesus aos discípulos. Vejam, eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Irmãos e irmãs, hoje Jesus está bebendo deste cálice do Novo Testamento, agora em espírito conosco. Naquele dia nós o veremos face a face. Mas como a nossa vida tem que ser uma vida pautada pela fé, pelo invisível, crer no invisível, já temos que estar com grande alegria em nossos corações e entender que mesmo agora não o vendo, estamos participando com Ele, como haveremos de participar na eternidade. Vou perguntar para mim. O que eu sentiria estando assentado naquele dia onde beberemos todos o vinho novo no reino do Pai Celestial? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. O que eu diria ao olhar para os meus lados e não somente ver os grandes heróis da fé de Hebreus capítulo 11 assentados juntos, mas também vendo os meus entes queridos, os meus irmãos e irmãs queridos, assentados comigo ali para beber do vinho novo no reino do Pai Celestial. O que eu sentiria? O que eu sentiria em imaginar que eu não precisaria mais me preocupar com nada, absolutamente nada, a respeito da segurança da minha família, a respeito do sustento da minha família, a respeito da minha saúde, a respeito de qualquer coisa que pudesse me colocar em preocupação. O que eu sentiria? O que eu sentiria imaginando que aquele momento nunca terminará? Às vezes nós nos entristecemos porque sabemos que a gente fala sempre, né? Coisa boa dura pouco, né? É isso que a gente diz, não é? Mas e se tivermos a consciência, não, isso aqui não vai acabar. Isso aqui não vai terminar. Eu perderia o fôlego. Eu estaria em êxtase, continuamente em êxtase. De repente eu sinto um vento passar por trás das minhas costas e eu vou pedir mais alguma coisa. Quem passa por mim é Miguel. O arcanjo Miguel tem uma nova função agora, porque ele não precisa mais guerrear. Ele não precisa mais batalhar. Ele agora está conosco. As coisas serão novas, totalmente novas. Os anjos, nós poderemos sentar com os anjos e conhecer aqueles que nos acompanharam durante toda a nossa jornada. Você sabe que nós, evangélicos, não cremos no anjo da guarda. Nós cremos em muitos anjos da guarda. Né? Não temos apenas um, temos um. Né? Então, imagine você se encontrar com essa turma e perguntar, gente, eu dei muito trabalho para vocês. Eles começam a dar risada, né? Teve aquele dia, teve aquela noite, você se lembra? Eu nem sabia que eu ia passar por isso. Pois é, a gente apanhou no seu lugar. O que é que tomaria conta do nosso coração? Quando nós estamos participando de uma ceia, nós estamos antecipando esses sentimentos. Jesus está dando, portanto, para eles essa luz. Haverá aquele dia em que eu beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então haverá esse dia do vinho novo. E o que ocorrerá no meu coração quando estiver no dia do vinho novo? Aquilo que deve começar a acontecer no meu coração hoje. É por isso
que Paulo exorta a todos nós a examinarmos a nós mesmos antes de participar da ceia. Para que participemos da alegria, não da tristeza. Para que participemos da vida e não da morte. Ele morreu em nosso lugar, mas ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E é essa alegria que deve tomar conta dos nossos corações, colocando-nos preparados para receber aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Prezados irmãos e irmãs, que tenhamos essa disposição no nosso coração, nesta manhã, de estarmos participando dessa ceia, com os nossos olhos voltados para o dia do vinho novo, onde a alegria perene, permanente, tomará conta do nosso coração, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, dominará todos os nossos sentimentos, coração e mente, para que saibamos quão precioso é estarmos na presença dEle. Quero convidar o pastor Eduardo para que nos ajude na celebração da ceia do Senhor e também os nossos irmãos diáconos para que assumam suas posições na mesa. Perfeitamente. Hoje é o dia das minhas gafes, né? Esqueci de agradecer a Lucila e esqueci de agradecer as irmãs que fizeram a decoração natalina. Deus abençoe. Caprichosa.